Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Moraes perde o controle da situação e acaba de cometer um erro fatal. O ministro Alexandre de Moraes está completamente perdido e age sem qualquer estratégia. Isso é notório. Afundou na lama formada por um emaranhado de decisões autoritárias, arbitrárias, ilegais e inconstitucionais e está sem saída. Aliás, parece que vislumbra como única saída avançar ainda mais na profundidade de seu insano mergulho. Com isso, o objetivo inicial, que parecia ser evitar o crescimento e a reeleição de Jair Bolsonaro, ganhou um efeito dominó e foi atingindo outras pessoas e inúmeras instituições. E isso só cresce. Cada vez que uma nova arbitrariedade é cometida, o número de desafetos só aumenta. E na guerra travada com o poderoso empresário Elon Musk, Moraes cometeu um erro crucial. O ministro colocou o empresário no malfadado inquérito das fake news. O efeito disso será avassalador. Musk agora é parte interessada diretamente na ação. Isso tem o mesmo efeito de mostrar o inquérito para bilhões de pessoas no X e no mundo. Como manter sigilo dos autos? Como negar a uma parte do processo o direito de conhecimento de todas as acusações, sem que isso evidencie a tal ditadura da toga? Por outro lado, multas, ameaças e todo tipo de perseguição política serão inúteis contra Elon Musk. Moraes subestimou um cara que dá ré em foguete. Agora, tudo é questão de tempo. Gonçalo Mendes Neto, jornalista. Mas e aí, patriotas? Vocês acham que Alexandre de Moraes vai cair? Deixe aqui nos comentários. O debate sobre liberdade de expressão no Brasil, você disse que ganhou uma dimensão internacional? Eu exageraria, eu seria mais hiperbólico. Eu diria que ganhou uma dimensão intergaláctica. Tem até satélite fritando ovo. O troço virou motivo de piada. Você tem postagens de Elon Musk que ultrapassaram a quantidade de 300 milhões de visualizações. Sacou de louco? Aí você vai dizer que essa quantidade de visualizações não são capazes de abalar ninguém? Por mais poderoso que o sujeito seja? Abala, abala. O sujeito só não passa recibo assim de maneira tão explícita, mas abala, abalou, abalou Bangu, abalou Brasília, abalou geral, abalou o mundo. O mundo tomou conhecimento de que o Brasil tem uma tirania. Interessante são as palavras, né? Quando as palavras são jogadas e por quem são jogadas, elas ganham uma dimensão intergaláctica. Quando a gente vê que o ministro Alexandre fala de alienígenas, o conceito que a Fabiana utilizou é corretíssimo. No direito, alienígena é o de fora, né? Mas no caso do Elon Musk, que é o fogueteiro, que é o cara que lança foguete para o espaço, alienígena ganha uma outra dimensão. Então, além do estrangeiro, ganha o tom espacial. O cara é dono da SpaceX, né? É dono do X, é dono do mundo, o cara é poderoso demais. E aí, entra sempre aquela questão. Quando você vai entrar numa briga, eu sempre recomendo que não se deve brigar. Mas quando você entra numa briga, você tem que avaliar se você tem condições de vencer essa briga. E se vale a pena a briga. Isso se chama avaliação estratégica. No caso dessa briga com Elon Musk, a impressão que a gente tem é que ou o Supremo Tribunal Federal não teve avaliação estratégica ou cometeu um erro de avaliação. E aí o erro específico vai para a conta do ministro Alexandre de Moraes. E é isso que tem sido falado internamente no próprio Supremo. É um equívoco. Como é que você vai indiciar alguém que, do ponto de vista legal, não tem como puni-lo de verdade? Vira uma bravata. Então, aquelas 7 páginas de denúncia contra Elon Musk no inquérito do fim do mundo acabam virando piada internacional. Acabam virando a demonstração tirânica de que algo está errado com o Estado de Direito no Brasil. É isso, é essa leitura. Mas será que quem fez o texto não avaliou isso? Não fez essa análise estratégica
que é o que se manda. Quem tem poder tem que ter visão estratégica. Se você tem poder ou acha que tem poder e não tem visão estratégica, se muda para Marte. Você não entende nada do que é o poder. Ou então o efeito da pessoa que ela não consegue enxergar além do horizonte. Agora, o ministro Alexandre de Moraes, naquela manifestação que nós exibimos ainda há pouco, ele foi preciso. A gente aqui, se pudesse ironizar, a gente acompanharia integralmente o voto do relator, que ele foi muito interessante. Ele disse que a liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Não é mesmo. Está certíssimo o ministro Alexandre de Moraes. Ele disse também, liberdade de expressão não é liberdade de tirania. Opa! Ministro Alexandre de Moraes está acordando para um ponto importante. A tirania, ele falou na tirania. O Brasil está vivendo uma tirania. Opa! Será que o ministro reconheceu isso? Não sei. Não vou interpretar, não vou além da interpretação das palavras do ministro. Mas que ele usou a palavra tirania, utilizou. E quem é que está usando a expressão tirania? É o Montesquieu que fala de tirania, que ele diz que quando o executivo se junta com o judiciário, forma uma tirania. Montesquieu. Então, vai lá. São outras coisas, outros estudos, né, que a gente precisa ter. Quando o ministro fala também que os alienígenas tiveram conhecimento da coragem e seriedade do poder judiciário brasileiro, isso também mostra que, olha, então, ele, como grande representante do Poder Judiciário, afrontou lá o alienígena. Agora, vamos ao ponto, o X de todo esse problema, que esse X que é o X essencial. Toda essa crítica do Elon Musk, ou Elon Musk, você que escolhe a melhor pronúncia, ela se referiu ao processo eleitoral brasileiro. A crítica não foi ao Supremo Tribunal Federal, a crítica foi ao Tribunal Superior Eleitoral. E aí, Houston, we have a problem, Houston. Por que nós temos problema, Houston? Porque o Tribunal Superior Eleitoral, o órgão administrativo da eleição brasileira, é um órgão do judiciário, desde os tempos de Getúlio Vargas, desde o distante ano de 1932. Ainda não era a ditadura do Getúlio. A ditadura do Getúlio começa de verdade em 1937, com a promulgação do Estado Novo. Antes da ditadura do Getúlio, mas ainda no período de Getúlio Vargas, foi criado lá o Tribunal Superior Eleitoral, 1932. Esse órgão deveria continuar sendo um órgão do judiciário para administrar a eleição? Houston, esse é o nosso problema. Esse é o debate que não houve no Brasil. Para que isso deveria ser assim? Não deveria. O Tribunal Superior Eleitoral não deveria existir. Ou, se existisse, com esse nome, não devia ser chamado tribunal. Devia ser um órgão que cuida da eleição. Um órgão civil, um órgão público, um órgão não judiciário. Caberia ao judiciário depois avaliar supostos problemas jurídicos da eleição, e não ele cuidar da eleição como judiciário. Então, esse é o primeiro erro. Aí vamos aos erros seguintes. O que denunciou Elon Musk? Elon Musk denunciou problemas no nosso sistema de poder eleitoral judiciário. Ele apontou lá que houve problemas com os candidatos, os políticos tiveram seus conteúdos, de uma certa forma, censurados, parlamentares foram alvo de suspensão e supressão de seus direitos claramente garantidos na Constituição, isso ele falou também. O TSE também foi apontado por ter feito aí, pessoal do Twitter que denunciou, né, que o TSE promoveu julgamentos sigilosos, e o artigo 37 da Constituição não permite isso. E também o TSE determinou a retirada de conteúdos que não eram criminosos, que não eram ilícitos e nem necessariamente eram fora da lei, mas que assim consideraram os magistrados, e que isso acabou configurando ou censura prévia ou censura posterior, mas configurou censura, e censura é inconstitucional, segundo o Supremo Tribunal Federal. Aí vamos, Houston, tem um terceiro problema. Por que o Tribunal Superior Eleitoral tem que ter membros do Supremo Tribunal Federal nele?
Supremo Tribunal Federal é algo tão importante, tão especial, que ministro do Supremo só deveria cuidar de ser o guardião da Constituição. Já tem muito trabalho para eles fazerem, mais de 100 mil processos, 100 mil casos que eles julgam por ano. Então, essa é outra questão que deveria ser debatida no Brasil. As cortes não poderiam ter a sua sobreposição de composição. E é isso que está causando o problema agora, porque você não sabe se o Elon Musk criticou o Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ou se você criticou o Alexandre de Moraes, que é membro do Supremo Tribunal Federal. Só que nessa história toda, o Supremo Tribunal Federal, como o Alexandre faz parte do TSE também, e ele brigou com Elon Musk, o assunto assumiu a dimensão intergaláctica que botou o Supremo no meio sem que o Supremo devesse ter entrado nessa história. Entenderam? É uma bagunça institucional completa. E para completar a bagunça, vamos lá, TSE, aí entra a questão política. Não basta só o Senado cuidar do impeachment de ministro do Supremo, que tem lá 53 casos, que o Senado tem obrigação de avaliar isso aí. Mas o Senado tem uma outra obrigação que essa não dá nem para dizer, não vamos fazer, não, tem que fazer agora e para ontem. É a questão do Código Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral não tem a capacidade legal de legislar, não é legítimo que ele legisle. E ele tem legislado através de resoluções. Resoluções têm mandado mais na eleição do que o Código Eleitoral. Então o Senado tem que tomar vergonha na cara, aprovar o Código Eleitoral e a gente botar uma pá de cal nessa crise. Essa crise ela está ganhando uma dimensão que está ficando fora da realidade. A gente só fala disso. Isso está enchendo o saco. E a questão essencial a gente não está cuidando. A questão essencial é não estamos com liberdade na eleição. E não dá para ter eleição sem liberdade. Esse é o ponto fundamental. Segundo, você tem que ter um tribunal, não pode interferir na eleição. Não é legítimo isso acontecer. Quem cuida da eleição é o povo, é o representante do povo através do Congresso Nacional, através da aprovação de um código eleitoral. Então, desculpem ter alongado um pouquinho, mas a gente precisou ir para o espaço para voltar para cá, para ver se o Brasil consegue voltar à realidade. E Paulo Figueiredo revela novas declarações de Elon Musk. Assista. Eu estava deitado na minha cama já às 10 e pouca da noite com a minha mulher aqui, e aí, de repente, eu recebi uma mensagem falando: Paulo Figueiredo, você tem que entrar, o Elon Musk está aqui num Space no qual você foi convidado. Eu havia sido convidado para falar nesse Space, mas nem estava falando. Ontem eu vou falar aqui mais para vocês, mas ontem eu fiz tantas entrevistas que no final do dia eu estava absolutamente destroçado. E foi quando eu reparei que o Elon Musk estava realmente no Superchat. E quando eu entrei, o Elon Musk estava falando com o Nicolas. Né? O Nicolas teve a sua palavra, depois o Elon Musk, o Alan dos Santos também falou, eu ia falar. Infelizmente, o que aconteceu foi que foi tanta gente acessando o Spaces, que é um espaço ali da plataforma do X, onde as pessoas discutem, onde há debates, etc. Tinha tanta gente acessando, principalmente do Brasil, que o X não aguentou. Os servidores do X não aguentaram. E o Spaces caiu 3 vezes. Eu acabei não conseguindo fazer a pergunta que eu gostaria de fazer a ele. Eu espero ter outra oportunidade. Hoje vai ter um Spaces de novo. Mas o Alan dos Santos conseguiu. Foi muito interessante ver o encontro entre Alan dos Santos e Elon Musk. O Elon Musk ouvindo o Alan dos Santos contando a história dele em primeira mão. Algumas coisas foram ditas pelo Elon Musk. Eu queria que a gente aqui ouvisse essas novidades que ele trouxe no dia de ontem, né? I think the people of Brazil ought to know that there is A tradução está na tela, tá? Mas eu no final eu resumo aí para você. an abuse of judicial power Abuso de poder judicial. As pessoas do Brasil precisam saber que é um abuso do poder judicial to an extreme degree that we've not seen in any country on earth. em um grau tão extremo que nós nunca vimos em nenhum país da Terra. I have never seen anything of this magnitude. Nunca vi algo dessa magnitude. So it's insane. É insano, é louco. And the elected representatives of the people of Brazil, that's who should be in charge. As pessoas, né, os representantes eleitos, eles se referem a deputados, senadores e até membros do executivo, eles é que deveriam estar mandando no país, não o judiciário.
and the judiciary is there to execute upon the law, but not to make the law. O judiciário ele serve para julgar a lei, mas não, e para executar o que está escrito na lei, mas não para fazer a lei. But they are making the law. Mas eles estão fazendo a lei. And I think it's an outrage. People should be extremely upset. Eu acho que isso gera uma revolta e as pessoas deveriam estar extremamente chateadas. So, this has got to stop. Isso precisa parar. Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. Precisa parar. O Elon Musk tem razão, isso precisa parar. Quando vai parar? Não sei. Isso cabe a nós, do povo brasileiro, decidir quando isso vai parar. Quando nós vamos convencer um percentual o suficiente daqueles 38% ou 32% de que isso é absurdo? Quando isso vai parar? Quando nós daremos um basta como nação nisso? O Elon Musk não falou só isso. Unless an account has somehow broken the law. Isso é muito interessante. Essa pergunta foi uma pergunta que o Nicolas fez para ele. Infelizmente a resposta caiu no meio, mas a pergunta que o Nicolas fez para ele foi assim: e aí, você vai levantar as sanções do X? Porque a gente ouviu agora há pouco o Barroso dizendo: não, tem que ver se ele vai fazer alguma coisa. Às vezes as pessoas fazem, blefam, estão procurando like, engajamento, etc, etc. E o que o Elon Musk respondeu? Unless an account has somehow broken the law. A não ser que uma conta tenha quebrado de alguma forma a lei, actually broken the law, then they should not be blocked. Então they should not be suspended. Essa conta não deveria ser bloqueada ou suspensa. Essa é a posição do Elon Musk. E nós sabemos, e hoje sabemos até mesmo pela negativa da extradição do Alan dos Santos, que o Alan dos Santos não quebrou a lei, que o Paulo Figueiredo não quebrou a lei. Hoje nós sabemos disso. De forma inquestionável. De forma absolutamente inquestionável. A pergunta é quando? Essa é a pergunta que eu espero que o Elon Musk responda no futuro próximo. Mas ele tem repetidamente falado sobre a situação dos seus funcionários. E eu entendo, não faz sentido que o Elon Musk tome uma atitude agora sem garantir que os funcionários do X estejam protegidos. E projeto de lei quer proibir a regulamentação das redes sociais. O texto foi apresentado pelo deputado Coronel Crisóstomo. Nesta semana, o deputado federal Coronel Crisóstomo protocolou um projeto de lei que tem como objetivo proibir o Estado de regulamentar as redes sociais. A proposta fala em garantir a liberdade de expressão e o livre funcionamento das redes sociais, vedando a regulamentação dessas plataformas pelo Estado. Aprovam a proposta do deputado? Deixe aqui nos comentários. E sintomas de Alzheimer afastam senador do Congresso Nacional. Sintomas que caracterizam um pré-Alzheimer afligem o senador Luiz Carlos Enzi. Com muita emoção, Enzi comunicou à população sobre o seu afastamento para o tratamento de saúde, por 4 meses. O senador não disse que tipo de problema de saúde está enfrentando, mas narrou alguns sintomas que podem parecer indícios de início da doença de Alzheimer. A doença é considerada incurável, mas os efeitos podem ser postergados. Os sintomas de Alzheimer costumam aparecer após os 65 anos de idade, e Enzi tem 73. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.